Beleza, galera? Começando mais um Sambarazzo Entrevista. Eu quero lembrar vocês para ficarem ligados nas redes do VPay, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Se inscreva no canal, ativa o sininho e fiquem ligados com todas as novidades que saem por aqui. E hoje eu estou recebendo com muito prazer Babi Cruz. Ela é esposa do Arlindo, tem uma história linda no carnaval e está sendo um prazer imenso te receber, Babi. Tudo bem? Tudo bem, meu amor. Tudo bem, Caio. Prazer é meu. Gratidão aí pelo convite. É sempre bom estar bem perto do povo do samba, o povo do carnaval e mantendo todo mundo informado sobre o que está acontecendo. É muito importante. Agora eu já vi que você tá toda produzida, você continua muito jovem, aliás, parabéns, tá com uma trança no cabelo, é teu estilo, você gosta, como é que é? Eu sou black desde 19 anos, né? De um tempo pra cá, a mulherada, a negritude resolveu assumir o black. Mas eu sou black desde 19 anos, não uso nada no cabelo. E todos esses penteados, assim, afrodescendentes, eu acho que cai bem com o meu estilo eclético, maluco de ser. Uma hora eu quero ser elegante, outra hora eu quero ser moderna, outra hora eu quero ser clássica, enfim. É isso aí, de acordo com o dia que eu acordo. Quem é a Babi no carnaval? Conta um pouquinho da tua história, Babi. A Babi no carnaval, cara, a Babi no carnaval nasceu em 1977. Caramba! Vulgo, passaram-se 45 anos nessa brincadeira. Eu fui a primeira criança a ter a licença de liberação dos juizados de menores para desfilar na Marquês de Sapucaí, à frente da bateria do mestre André, e substituindo nada mais, nada menos que a Adele Fátima, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho em dizer. E mestre André é um cara muito visionário. Isso na mocidade? Na mocidade. Mestre André é o meu professor de samba, o meu professor de vida, um cara que eu trago os conselhos dele comigo até hoje. E mestre André, visionário, pensando, né? Preocupado com o futuro do samba, o futuro das escolas de samba, ele construiu a primeira rainha de bateria mirim para que tivesse a preservação e a garantia do futuro do carnaval, né? Do samba. E daí eu fiquei de 7 anos de idade até 10 anos de idade como rainha de bateria da mocidade. Aí ele faleceu, eu fiquei um ano ali naquele luto profundo e voltei em 82 a convite do Chiquinho Pastel. O Chiquinho Pastel, para quem não sabe, é o Chiquinho do Babado da Folia, que eu quero mandar um beijo, meu amigo, meu irmão, meu compadre, meu padrinho, tudo. E aí a Porta-Bandeira nasceu aos 12 anos de idade. Por ali eu tracei todo o caminho. Eu fiquei 3 anos de mirim, depois 3 anos de segunda. Já quando mirim, em 1985, a Mocidade foi a última escola de samba a desfilar. E o mestre Sala concentrou demais e ficou um pouquinho alegre demais. Ah, é? E não pôde defender o quesito. E o segundo casal não estava bem trajado, a indumentária não estava de acordo para disputar o quesito. E eu, como porta-bandeira mirim, estava vestida de Lubelo lá de Vênus, que era Siriguidum 2001, Carnaval nas Estrelas, né, do nosso amado, saudoso Fernando Pinto. E eu vim de Lubelo lá de Vênus, então eu estava fantasiada dentro do enredo. Naquele momento, a escola, com a decisão definitiva do Castor de Andrade, também saudoso, ele falou: quem vai decidir, quem vai disputar o quesito é o casal mirim. Mas isso eu sei saber, né? Quando terminou o desfile, ele bateu no meu ombro e falou: ó, aguarda a abertura dos envelopes que você defendeu o quesito. E ali o meu mundo desabou, muito nervoso, e graças a Deus a Mocidade teve o seu segundo campeonato, né? Em 85, com a minha nota sendo porta-bandeira Miranda. Como é que era lidar com o Castor de Andrade? Para algumas pessoas bem difícil, para outras pessoas muito maravilhoso, né? Castor de Andrade foi meu instrutor de autoescola. Falou: não, você tem que ser uma mulher independente, tem que aprender a dirigir. E muitos diziam que Castor era meu namorado, né? É mesmo? Havia aquela conversa, aquelas fofoquinhas de bastidores. Mas quando eu conheci o Arlindo, eu tinha 15 anos, e aí eu fui apresentar o Arlindo pro Castor. O Castor falou: cara, você tem
um mapa da mina, você tem um tesouro na sua mão, uma pérola na sua mão, cuida dessa menina. E ele acompanhou assim, o nosso início de relação bastante tempo. E era um cara conselheiro, era um cara dócil, um cara importante ali para a nossa Zona Oeste, para a nossa escola, né? Para Bangu, Guilherme da Silveira, Padre Miguel, um cara diferenciado para o mundo do samba. Você falou ainda agora que ele foi seu instrutor. Como é que foi essa experiência? Instrutor de direção? Instrutor de direção mesmo. Ele não, porque eu precisava, né, dançar, ir pra cá e pra colar, e tinha que ficar andando de táxi, não sei o que. Ele falou, não, pode entrar aí, pega um carro lá, que eu vou ensinar ela a dirigir agora. E foi fácil? Ele foi um bom professor? Cara, ele foi um bom professor, porque eu sou uma excelente piloto. Você apresentou o Arlindo pro Castor de Andrade, mas você não contou como vocês se conheceram. Como é que foi esse momento? Eu estava dançando, Mocidade foi campeã em 85, Beth Carvalho fez... Só um detalhe, gente, pra quem não sabe, a Babi Cruz é casada com Arlindo Cruz, que é o nosso cantor, compositor, grande personalidade da música brasileira, que vai ser homenageado pelo Império Serrano no Carnaval 2023. Conclui, por favor. Então, aí eu dançando no Asa Branca, numa turnê da Beth Carvalho. E o Roxo, um amigo nosso, Roxo, que era do Aguibara Dudu, que fazia uma participação afro no show da Beth, ele era amigo do Arlindo, falou, Arlindo, tem que ir lá no ensaio, ver aquela porta-bandeira mirim que tá lá, é um pitel. Aí assim o Arlindo fez. E ele foi assistir o show da Beth, ele foi assistir o ensaio, ficou indo ao ensaio, já dando aquela cercadinha, né? Então, na verdade, quem estava no palco naquele momento era eu. E conheci o amor da minha vida através da Beth Carvalho, do show da Beth, do Roxo, enfim. E vocês levaram o relacionamento mais adiante em que momento? Como é que foi isso? Foi tudo muito rápido. Com 6 meses, o Arlindo já estava morando na minha casa. Caramba! Eu tinha 15 anos, ele foi indo, ele estava saindo de uma... E ele tinha quantos anos? 27. 27. Ele estava saindo de um outro casamento, que foi um casamento relâmpago, mas ele estava saindo daquele casamento e... Então ele não queria mais ficar em casa e tal. Então ele ia me namorar em Realengo e falava para minha mãe, sogra, posso dormir aqui essa noite? Aí foi uma noite, 2, 3, quando viu, já estava. Ele falou, ele trouxe a mudança. A mudança do Arlindo era um banjo, um violão, e um monte de caderno, de letra. A mudança dele toda foi essa, sabe? Tinha 2 pecinhas de roupa e nada mais, porque era o banjo, o violão e o cavaco. Era a mudança dele. E aí a gente, com 6 meses, ele já estava morando na minha casa, namoramos, vida muito difícil, né? Financeira, era tudo muito... Época da vaca magra, né? Faz parte, né? Faz parte, faz muita parte. E ensina tanto, né, Babi? Ensina. É a forma da gente criar anticorpos para as dificuldades, né? Sim, sim. Então, a gente demorou. Isso de 15, a gente conseguiu comprar o nosso primeiro imóvel aos 19 anos. Eu tinha 19 anos, ele tinha 30. E... nós compramos o nosso primeiro imóvel lá no Engenho de Dentro, e aí nós fomos morar juntos, eu aos 19 anos, né? Então ficamos 4 anos namorando para depois irmos morar juntos. Agora, era uma diferença de idade pra época até considerável. Hoje em dia, essas coisas são menos debatidas, hoje em dia, eu poderia né? dizer que ele era pedófilo, né? Mas ele dizia, eu sou vegetariano, só como broto. Como é que foi pra sua mãe entender que tinha um cara mais velho? No início foi pesadão. No início a minha mãe deu aquela resistência, mas com bem pouco tempo, eles faziam aniversário juntos, eles eram iguais. Minha mãe e Arlindo, personalidades idênticas, virginianos ferrenhos, sabe?
E eles se amaram muito, 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 muito. Vem cá, ela ficava no pé, já que o Arlindo era mais velho que você, ela ficava no pé, ó, o que você tá fazendo com a minha filha aí? Minha filha tem só 15 anos. Ou agiu com naturalidade? Olha, minha mãe, para aquela com as época, intimidades minha mãe de era vocês? pra frentex. É. Ela era uma mulher aberta, era uma mulher... Eu sou caçula, né? Eu sou filha caçula. São quantos irmãos? Somos 6. Caramba. E eu sou a caçula das mulheres todas. Tem só mais um homem, um menino abaixo de mim. E quando eu nasci, a mamãe já estava meio descolada, assim, daqueles conceitos e dos pré-conceitos de criação de filha mulher, né? Você chegava a conversar com ela sobre intimidade? Mãe, eu vou... Completamente. É. Detalhe passo a passo. Ela orientava, ela dava dicas, ela... Sabe, mamãe sempre dizendo, seu corpo, seu santuário, seu corpo, seu pudor, seu corpo, seus limites, e seja mulher do seu homem da forma mais à vontade e completa possível, mas não aceite abusos. E temas atuais que ela... de honra como esta mulher. Aos 15 anos, ela dizia, ó, aqui está uma cartelinha de anticoncepcional, aqui está um preservativo, isso para filha, não é para o filho, não, né? Incrível, incrível. Ela falava, tô sentindo o clima aqui, peraí que eu já vou sair pra vocês dois ficarem. Caramba! Isso porque não dá pra falar os palavrões que ela falava. O Arlindo devia agradecer aos céus, né, pela sogra que tinha. Sogra, nossa, era uma coisa. Como é que foi a primeira vez de vocês? Você contou pra sua mãe? Contei tudo pra mamãe. A nossa primeira vez foi no dia 19 de junho de 1986. Caramba, grava até hoje. A nossa primeira vez, eu não tenho como esquecer, porque 19 de junho era aniversário do meu irmão. E foi assim, bem chocante, né? Porque para início de conversa, o Arlindo não sabia, não tinha certeza se eu era virgem ou não. E você era? Era. Perdeu a virgindade com o Arlindo? O Arlindo. E ele deu nervoso, deu cripocó. Falei, agora não para, não. E ele ficou muito nervoso, então foi uma emoção assim. Engraçado, eu acho que eu estava tão preparada para aquele momento, eu estava tão decidida que eu queria. Antes rolaram, né, aquelas preliminares. E um esquenta, né? Um esquenta longo, né? Um esquenta de quase 6 meses, né? Então eu ainda não tinha certeza, tinha uma... Enfim, mas quando eu tive certeza, não titubeei. A gente quase foi atropelado, ele deixou o carro morrer em plena Avenida Brasil, eu só vi o farol do ônibus se aproximando. Foi dentro do carro? Não, isso foi para atravessar. Ah, tá. Foi dentro do palácio. Que história, né, Babi? Que história linda. Agora, passou o tempo e veio o Arlindinho. E o Arlindinho foi planejado ou foi obra do acaso? Não, ele não foi planejado. Tanto é que eu tinha acabado de assumir, em 89, a posição de primeira porta-bandeira da mocidade, no Carnaval de Elis Regina, e ele não era programado. Eu tive uma gravidez antes que programei, para que engravidasse agora, nascesse na hora certa, para dar tempo para desfilar para o carnaval, tudo isso. Mas essa gravidez não foi à frente, eu tive um aborto espontâneo. E o Arlindinho foi um acaso, o Arlindinho foi super acaso. Outra história também que é muito interessante, porque eu não conheço nenhuma mulher que ficou grávida 3 meses. Eu fiquei grávida 3 meses. Como assim? Porque eu descobri que estava grávida, eu ia fazer 3 meses, o Arlindinho nasceu de 6. Arlindinho nasceu prematuro extremo. Caramba. De 6 meses, 1,4 kg, 28 centímetros, e menor do que uma régua, né? Então eu descobri que estava grávida, eu ia fazer 3 meses, ele nasceu de 6, então eu fiquei grávida 3 meses. Então ele já é um vitorioso desde a hora de nascer. Ele é um vitorioso desde o nascimento. Arlindinho nasceu como o Arlindo dizia, nasceu de bunda pra lua. Ele, pô, pai, me respeita, pai, que negócio é esse, nasceu de bunda pra lua, o quê? Mas ele nasceu de parto pélvico, né? Ele tava parto natural, minha bolsa estourou. No dia que eu fiz 6 meses, ele nasceu 4 dias depois. Eu fiquei 4 dias em trabalho de parto.
E era tudo muito inseguro. O médico chegou pro Arlindo e falou, pai, você tem que registrar o seu filho, porque em caso de óbito tem que ter a certidão de nascimento. Nossa, ouvir isso deve ser É. a coisa mais terrível para um pai. Eu fui pai há pouco tempo, cara, e eu ficava nessa expectativa de, meu Deus do céu, vai dar tudo certo, mas ao mesmo tempo você fica com medinho. Imagina ouvir isso. Pai, você tem que correr, registrar ele, porque em caso de óbito tem que ter a certidão de nascimento para ter a certidão de óbito. E ele falou, o Arlindo, ele foi de uma fé, porque eu fiquei muito, muito fragilizada, eu fiquei completamente pirada, e ele controlou tudo, aquela situação. Ele dizia, não chora na frente do nosso filho, passa força para ele, não deixa ele enfraquecer. E essas palavras do Arlindo, naquele momento do CTI do Arlindinho, eu transportei tudo para o CTI dele agora. Não choro perto dele, é sempre sorrindo, vamos embora, vai dar tudo certo, vamos para casa. E o Arlindo fez um samba pro Arlindinho lá na UTI neonatal, um samba inédito. Você que nasceu assim pra lua, veio mais cedo pra rua, veio pra gente te amar. Entra aqui, há muito te esperamos, nós sempre sonhamos com você. Entra, vem brincar, vem sonhar em paz. Você nasceu e fez nascer seus pais. Nossa, arrepiou agora aqui. Eu tô tentando deixar de ser chorona, respirar fundo, porque toda hora, tudo que acontece... Não, chega de chorar, Babi, vamos sorrir. Tá, então vamos falar de coisa mais alegre agora. E a Flora? A Flora veio depois, né? A Flora foi programa 10. A Flora foi um outro momento, quer dizer, uma década depois, né? O Arlindinho tinha 11 anos quando eu engravidei da Flora. Num outro momento punk da nossa relação, aquela brigaiada danada, e eu dei o golpe da barriga do meu marido. Como assim? Explica isso. Olha, legal. Eu engravidei no dia 11 de março, às 11h45 da noite, com tudo programado para pegar o marido. Como é que foi isso? Conta essa estratégia. São detalhes. Eu queria... o sonho do Arlindo era ser pai da Flora, né? Uhum. A Flora era avó dele, materna. A Flora era... filha de escravo, negra, analfabeta, alcoólatra e autodidata. Ela tocava do piano ao pandeiro. Caramba. E ele dizia que quando a gente se conheceu, falando assim, qual é seu time, qual é a sua escola de samba, quais são seus planos para o futuro, ele dizia, meus planos para o futuro é ser pai de uma menina linda chamada Flora. Poxa, que legal. Isso lá em 86, a Flora nasceu em 2002, né? Então eu fiz aquela tabelinha, vi meu dia fértil, falei, é hoje. Aí conversei com o meu ginecologista, falei, doutor, eu preciso engravidar, mas eu preciso que seja uma menina. Ele falou, bom, a única coisa que a gente tem, assim, que tem uma probabilidade maior, é o calor vaginal. Tem que estar com calor vaginal acima de 45 graus. E eu levei um termômetro. É sério? Juro. Quando acabou o vulco, eu falei, tá pegado. Estou grávida, pode contar. Ele ficou assim me olhando, eu falei, vai ser uma menina, se Deus quiser. Você levou um termômetro mesmo? Levei um termômetro, tinha que aquecer mais um pouquinho, hein? Olha que não tá na hora. Meu Deus, que história maravilhosa. Eu nunca contei isso assim, gente. Eu só conto isso em casa. Que história maravilhosa. Mas é verdade, meu marido, eu queria construir a nossa família, enfim. Aí Arlindo já estava, né, no auge da fama. Não, mas só o detalhe, como é que ele recebeu essa informação sua? Olha só, eu tô botando um termômetro aqui pra saber. Ele não sabia. Não sabia? Ele só soube depois do Meu fato Deus. consumado. Ali, naquela hora, naquela mesma hora, quando acabou... Né? Olha, gente, vocês, homens, mulher, enganou o diabo. Olha, isso foi no dia 11 de março, às 11h45 da noite. Flora nasceu dia 12 de dezembro, às 11h45 da noite. Ou seja, foi naquele momento. Naquele momento.
Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Muito massa, muito massa, muito massa. Vem cá, depois disso, Flora, vocês se casaram em 2012, foi isso? Isso, é. E você já sabia que ia ser avó? Que o Arlindinho... Não, foi logo em seguida. Foi logo em seguida? Eu casei, nós casamos dia 13 de maio. Em junho, eu recebi a notícia que eu ia ser vó. Nossa, que momento, hein? Que momento, que momento. Por que vocês demoraram tanto tempo pra se casar? Ah, porque eu sou Vocês começaram em brasileira, 1986 e foram se casar em 2012. 26 anos depois. Fiquei noiva 26 anos. Por que foi? Porque a gente já se achava casado. Aí, em determinado momento, eu achava que isso é bobagem e tal. Enfim, mas não é bobagem. Eu aconselho a todos os casais que vivem juntos, que estão juntos, porque eu vivi todas as emoções de uma pré-núpcia, de uma núpcia. Foi lindo. Recentemente eu fiz a renovação de votos, agora quando fez 10 anos, porque é uma emoção que todo homem, toda mulher merece ter. E aí, 10 anos depois, vocês renovaram? Sim. Foi há pouco tempo, foi em 2022. Sim. E como é que foi essa emoção? E o Arlindo já estava tentando se recuperar do AVC, né? Sim, com certeza. Situações completamente diferentes. Cara, é porque, assim, muito mais do que estar casado com o corpo, é você estar casado com a alma, né? Sim. É você estar casado com o pensamento, é você estar casado com a história, é você estar casado com a família, é você estar casado com o compromisso, porque eu conheci o Arlindo com 15 anos, eu estava terminando o ginásio, né? Então, eu terminei ginásio, fiz segundo grau, fiz pré-vestibular, fiz pedaço da faculdade, interrompi a faculdade por conta do meu filho prematuro, já era porta-bandeira, então ele chegou na minha vida no momento daquela formação de personalidade, no momento da maturidade, então, a nossa história meio que se confunde. Tem muita coisa espiritual que nos uniu, que nos conduz. E a nossa relação, eu costumo dizer, tinha tudo para dar errado. Sabe? Foram, como todo casal que se preze normal, tivemos todos os problemas. Nunca foi um mar de rosa. Sempre tivemos problemas, mas sempre venceu o amor. Sempre venceu o desejo de construir a família, o desejo de... Por que eu trocaria? Por quê? E sempre o amor. Eu sempre fui muito apaixonada pelo amor. Até de porta-bandeira você parou para seguir o casamento? Até de porta-bandeira. Muitas. Eu parei muitas coisas para seguir o casamento. Eu parei muitas coisas. Não faria de novo algumas coisas, mas faria de novo muitas outras coisas. Como é que foi o momento que ele teve o AVC? Você estava perto? Quem acudiu? Quem segurou? É um piscar de olhos, filho. A vida, eu defino esse momento como um piscar de olhos. A pessoa entrou no chuveiro compondo um samba e eu estava do lado montando a mala e ele estava cantando no chuveiro. Eis que ele parou de cantar e eu ouvi um barulho. Aí eu falei, pai, que barulho é esse, Arlindo? Ele não respondeu, eu continuei dobrando a roupa. De repente eu ouvi um outro barulho que me chamou a atenção, eu estiquei o pescoço. Quando eu olhei, ele estava deitado e o Arlindo é super claustrofóbico, né? Ele tem pavor de escuro, pavor de água na cara, ele tem as fobias. E quando eu vi ele com o chuveiro assim na cara, eu levantei e fui. E ele estava ali falando, eu tô fraco. É um piscar de olho. Você abre o olho, tá tudo bem. Você pisca, quando abre, a pessoa tá no chão. Você tem noção de depois desse dia nada voltou como era antes? Nada, meu filho, nada. Aí tu vai pegar pesado, porque aí a voz da mulher, como é que fica? Mas é o seu momento. Eu sei. Eu imagino a guerra que você esteja passando para segurar tudo isso, né? Como é que é para você? Não sei. A gente vive, a gente faz bem poucos planos, porque depois desse AVC, eu passei a não fazer planos a longo prazo. Eu gosto de coisas curtas. Vamos ver se dá para fazer isso, porque é muito estranho, né? É muito estranho. E, enfim, tudo mudou, muda muito, muda tudo, né? Meus filhos, eu não posso fraquejar, porque meus filhos
não aceitam. Não, mãe, eu tô com dor de cabeça. Não, mãe, você não tá com dor de cabeça. Eu não posso sentir dor, eu não posso fraquejar, porque os meus meninos precisam de que eu esteja inteira. Eu fui na ambulância com o Arlindo no dia 17 de março e voltei em casa no dia 28 de agosto. Eu fiquei direto quase 8 meses no hospital. E depois eu voltei em casa por um momento que aí eu tive condição de voltar em casa, mas eu não tinha condição de sair de perto dele. E eu tenho certeza absoluta que se eu não estivesse ali com o olho, conhecendo as expressões, conhecendo a temperatura dele, conhecendo... ele talvez não conseguisse passar, porque por muitas vezes eu chamava o médico, doutor, o Arlindo tá com isso. Aí ele me olhava assim, e quando ele ia verificar, ele tava, sabe? Doutor, eu apertei aqui e ele mexeu aqui. Então, o olho, né, aquela coisa, eu ficava 16, 17, 18 horas em pé no CTI. De onde vem essa força, Babi? Não sei, meu filho, eu acho que vem da espiritualidade, né? Vem dos meus ancestrais. Porque essa força, você não programa, ela vem, entendeu? Ah, não é que eu preciso de força. Não. O Arlindinho cresceu, amadureceu, virou homem da noite pro dia. Ele, quando viu o pai nessa situação, ele falou, bom, ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou, ixi, eu sou o homem da família. Então ele amadureceu, ele arregaçou as mangas, superou os preconceitos, superou o estigma de ser filho de ícone, né? Porque o filho do Pelé foi ser goleiro, né? O filho do Zico foi ser pagodeiro. Arlindinho virou o homem da família da noite pro dia. Minha filha amadureceu. Minha filha foi mãe na adolescência, né? Também, morando sozinha numa cobertura no Recreio aos 14 anos, seria difícil não dar uma engravidada, né? Cola muita gente. Ela tinha um namorado de quase 3 anos e eu no hospital morando com o pai, e a Arlindinho viajando, fazendo show, e minha filha ficou. Mas também eu falei, Deus, você está testando a minha fé, né? O marido em coma, a filha com 14 anos, grávida. Mas hoje eu digo, depois que o Ridan nasceu, 3 anos pra cá, eu não sei como seria a minha vida sem ele, né, meu neto? Como é que tá o Arlindo hoje? Qual é o estado de saúde dele hoje? Ele tá internado ainda por conta da questão pulmonar? Ainda. Me explica, porque as pessoas têm muitas curiosidades sobre isso. Ele tá internado ainda. Hoje a gente deixou o CTI, né, para ir para uma semi-intensiva. É um progresso. O Arlindo, agora com essa cirurgia, a gente emplacou 17ª cirurgia, sendo 5 cirurgias na cabeça, né? Outras cirurgias foram GTT, traqueostomia, deságue de válvula no abdômen. Nós tivemos um problema com uma sonda cervical que teve que refazer o pênis. Então, nós avançamos muito. Da 3ª cirurgia para a 4ª cirurgia, a gente tinha uma certeza de que tudo ia dar certo, que ele ia melhorar, Tudo bem que a realidade é muito dura, a realidade é dura, é nua e crua. E a gente sabe que não, eu e meus filhos, a gente não almejava mais o artista. A gente só queria o civil, o pai dentro de casa, o marido, né? Mas existe uma válvula no cérebro que é para ela evitar a hidrocefalia. Então, ela é uma bomba que ela tira gotículas de água da cabeça e joga para o organismo para ir para o deságue e para na urina, no suor, né? E essa válvula parou de funcionar. Uma vez ela parando de funcionar, não dá para ir tirar a válvula, ela fica ali, ela adere ao organismo, e a outra válvula passa a trabalhar dobrado. E aí, realmente, é difícil.
Nós ainda temos sonhos, né, de tratamentos. Nós estamos estudando aí um tratamento que se chama a leitura do cérebro, a voz do cérebro. A voz do cérebro. É o meu compadre, Hélio de la Penha, que é um cara incansável nessa luta comigo. E ele vai pesquisando, então nós estamos pesquisando aí. Quem sabe, né? A voz do cérebro do Arlindo não canta mais uns 30 sambas novos, mínimo, né? Porque 5 anos ele já teria feito 50. E, assim, passamos por tudo isso que passamos antes da pandemia. Veio a pandemia. Para qualquer um, mero mortal, foi um punk, né? Foi um caos. Você calcula, eu falava, Deus, não é possível. Eu tô lutando com a vida aqui há 3 anos, agora eu vou perder a vida num sopro, porque do jeito que a gente estava vendo morrer gente assim, a morte ficou uma coisa natural, né? Como vocês fizeram para fazer a prevenção Foi dele? outro pedaço amargo da vida. Porque o médico... Eu tive que vender minha casa para pagar dívidas. Eu tive 3 músicos maravilhosos, que eu quero mandar um abraço para esses músicos que processaram e levaram mais de 500 mil reais da gente, né? Eu fui julgada à revelia, porque a gente não pagou advogado, o advogado não avisou que tinha audiências, e aí os músicos maravilhosos levaram, façam bom uso desse dinheiro. Então eu tive que vender uma casa. Olha, um levou 160 mil, o outro levou 200 e poucos mil, o outro levou 100 e tantos mil. Nesse momento. Nesse momento. Difícil para você. Nesse momento. Estou terminando de pagar esses trastes agora. Como é que você está conseguindo manter? Porque os direitos autorais do Foram Arlindo... todos bloqueados pelo Ministério do Trabalho por conta desses trastes. Então como é que você está se virando, Babi? Como é que está sendo? Bicho, eu tô te falando. Qual a solução que você está dando? Ué, Arlindinho, né? As nossas contas, o direito autoral era todo lá. Aí tivemos outras audiências para negociar, para poder liberar, dizer que aquele dinheiro é arrimo de família, né? Sustento e tudo mais. E meu filho, né? Alguns amigos também, não podia cair uma gota na minha conta que o Ministério do Trabalho caçava tudo. E vocês não Vendi conseguiram... a casa, aí fomos morar no nosso apartamento no momento da pandemia. Onde que é o apartamento? Aqui no Recreio. Uhum. Aí, mas é um apartamento pequeno, né, para nossa estrutura. Só que a estrutura do Arlindo de Home Care é uma estrutura que tem gente em casa o tempo todo, né? Enfermeiro, fonoaudiólogo 5 dias por semana, fisioterapia 7 dias por semana. Então, e o médico falou assim, olha, Babi, você vai ter que sair de casa para o Arlindo ficar isolado, porque você, sua filha e seu neto oferecem perigo para ele. Então, a gente ou isola ele aqui ou ele vai para o isolamento no hospital. Aí nós saímos de casa e ficamos 6 meses. E quando a gente ficava em casa, a gente parecia que estava na linha de frente do hospital, sabe? Aquela coisa assim de astronauta, aquele todo aparato, full time. Mas o fato é que ele não pegou Covid, porque ele não ia aguentar. Você tem expectativa de reversão? Não. Absolutamente nenhuma, não tem. Já tive, é muito duro dizer isso, mas não tem. Acabou. Agora é outra história, agora é outro papo. Agora é outra realidade. Não tem. Agora é dar qualidade de vida para ele, cuidar dele. É isso. Mas não tem. Ele entende, ele entende. Ele entende. Ontem eu contei para ele que o Império Pai, o Império... O Império vai ser o primeiro a entrar na avenida no carnaval, vai entrar com o pé direito. Olha que maravilha, pai, uma... Mas é isso, ele entende, ele fica, mas ele não. Não tem, amigo, não tem. Não tem. Os médicos falam o que pra você sobre isso? Médicos são médicos, neurologistas são outro tipo de médico, né? A neurologia não é certa e nem dá certeza para ninguém.
é de caso a caso, é de ser humano para ser humano. E o Arlindo passou muito as expectativas, né? Tinha dias que o médico falava para mim: Babi, chama seus filhos porque ele não passa dessa noite. E eu dizia: ele passa. Ai. Ele passa dessa noite, ele passa da próxima noite, ele vai passar, doutor, ele vai passar. E ele foi passando, porque a estatística para esse AVC que ele teve um AVC hemorrágico no tálamo. É uma parte muito nobre do cérebro, é uma parte que não dá para chegar lá e operar. Você tem que tentar cuidar ao redor. Tem um caminho a perseguir para chegar. Mas lá no tálamo se mexer é fatal. Então, e tem 17% de sobreviventes, 17% chegam ao hospital. Outros é tudo morte súbita. Ele já está dentro desse 17. Ele já está dentro desse 17 e depois as estatísticas vão sendo piores. Ele foi passando por todas. Então ele tem muita vontade de viver, ele tem muita força. Vale muito a pena estar vivo. Eu me coloco no lugar dele sempre. E se eu estivesse no lugar dele tendo o tratamento que ele está tendo, eu gostaria de ficar sim, porque com ele estando bem, a gente faz tudo com ele. A gente bota ele na piscina, a gente toma banho, a gente pega sol, a gente passeia, a gente conta piada, a gente ouve música, a gente brinca, ele tem vida, ele sabe que a família dele ele sabe que é o neto, ele sabe que sou eu, ele sabe que é o filho, ele não sabe quem é assim, amigos e tal, que aí a memória custa. Ele tem um ouvido muito bom, porque ele escuta e ele... Por exemplo, o filme de piada que o Arlindo mais gostava, Loucademia de Polícia. Beleza, então eu boto Loucademia de Polícia que a gente via 1000 vezes. E ele ria 1000 vezes e chorava 1000 vezes, que é uma comédia que chora, que ri. Ele tem as reações na hora certa da cena, entende? Ele percebe que... Eu percebo que ele dá um sorriso na hora que é pra rir. Entendeu? Então, ele percebe, porque eu acho que é uma coisa que está muito no subconsciente dele. Ele ouve vozes. Por exemplo, ele estava na sala quando a Beth morreu. A gente estava na sala conversando quando entrou o noticiário. Faleceu Beth Carvalho, não sei o quê. Na hora, ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Entendeu? Mas, assim, reverter esse quadro... Eu acredito em milagres. Ele é um milagre por ele estar vivo. Agora, mais que isso, não. Você acredita que ele terá alta do hospital? Ele vai conseguir voltar para casa, Babi? Isso para agora. Voltar para casa vai. Que bom. Vai voltar para casa. Que aí volta pro conforto, volta para família. Pra família, sabe? Porque o hospital tem muito médico, tem muito enfermeiro, tem muito tudo, mas tem muita bactéria, né? Sim. Isso é um perigo. Em relação ao Império Serrano, né? Ele agora passou por esse procedimento. Durante a apresentação do enredo, você confidenciou naquela entrevista que ele teve uma alteração de pressão quando chegou em casa. Foi aquela alteração pequenininha. Pequenininha, isso que mostrou o tamanho da emoção que ele tá, o tamanho da empolgação que ele tá, né? Porque naturalmente. Naturalmente. E como vocês estão preparando essa questão dele pro desfile? Você acha que ainda tem expectativa de ele conseguir desfilar? Acredito que sim. Sim. Você lembra que lá no desfile da X9, né, eu também deu 5 minutos, eu já tinha desmarcado, não, ele não vai, não sei o que, é um custo muito alto para ir para São Paulo, teria que ir numa... O desfile da X9 foi em... 19. Ele também foi homenageado na escola em São Paulo. Mas esse amor pelo Império Serrano, né, ele não nasceu Império Serrano, ele nasceu Portela, né? O meu sogro era polícia junto com Candeia e a Portela era o berço da família do Arlindo. Mas Candeia já levava o Arlindo para o Morro da Serrinha para aprender a partir do Alto Coniceto. Então, agora você vê, você está sendo levado por Candeia
para aprender a partir do alto caniceto. Fala sério. Que coisa, né? Patente alta. Esse é. Vem cá, Babi. Qual o legado do Arlindo pra frente? Como é que você tá tocando isso? Você chegou a me falar que vai ter uma comemoração das 1000 composições. Sim. Como é que tá isso? Então, faltam 4 canções. Nós temos Mas vamos explicar. Faltam 4 canções pra chegar a 1000 composições feitas pelo Arlindo, é isso? Sim, a 1000 composições gravadas. Gravadas? Gravadas. Porque Mas que tem mais de acervo. 1000, muito mais de 1000 compostas, né? Que coisa É uma maravilhosa. coisa de louco, né? 1000 composições gravadas. Gravadas. Eu Incrível. conheci ele tinha 76 sambas gravados. Eu acho que eu participei bem dessa média, né? Caramba. Então faltam 4. Qual o planejamento? O planejamento é assim, a gente escolheu, eu e Arlindinho e Flora, né? Ficamos, pô, quem vai... A 1000 é do Arlindinho. A 1000 é do Arlindinho. Mas, assim, a gente pensou na Maria Rita, a gente pensou na Alcione, aí a gente... Né, tem aí Arlindinho, aí já são 3, sobra 1. E essa 1 aí, aí vamos ver qual vai ser do amigo, compadre. Você já conversou com a Maria Rita, com a Alcione sobre isso? Sim. Elas já confirmaram? Vamos gravar? Elas querem, claro. Que claro. maravilha, né? Elas querem muito. Elas são tudo xodó da gente, e a gente é xodó dela. A Arlindo é o pipolho da Marrom. Marrom... Aí está uma amiga que não deixou a peteca cair em momento nenhum, nunca. Nesses momentos de dificuldade que você disse que teve que vender a casa, alguns amigos sambistas ajudaram financeiramente? Nem perguntaram? Tá precisando de alguma coisa? Não. Eu tive alguns, né? Mas também não vale a pena a gente citar nomes de quem ajudou, mas ajudou com manutenção, assim, ajudou para me ajudar a pagar o plano de saúde, me ajudou para pagar, fazer umas compras, pagar luz, as contas do dia a dia, né? Não, mas também todo mundo, cada um tem sua vida, né? Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem as suas prioridades, ninguém é obrigado a viver a vida do outro. Sim. Né? Então, ema, cada um com seus problemas, né? Mas acaba se esperando, né? Eu costumo dizer que depois da dor do AVC, teve uma outra dor também bem expressiva, uma dor bem grande, que é essa dor da realidade. De você falar, pô, que tipo de amizade é esse? Caraca. Se decepcionou? Muito. Mas já passou. Como um trator. Já passou, vamos pra frente. O mais importante é ele estar vivo, né? O importante é que ele tá vivo. Isso que é o mais ele tá importante. vivo, recebendo amor, carinho. Porque tá tudo muito caro, né, Babi, pra você? Tudo muito O caro. tratamento, Não, tudo. É isso porque você tem um plano de saúde. Agora, quem O não plano tem... cobre tudo? Não, imagina. Quanto você já gastou desde o início do tratamento até hoje? Mais ou menos, você chuta? Não tem ideia. Eu sei que 2 operações de cabeça que o plano não cobriu foi 265 mil. E eu tive uma ajuda do pessoal, lá no início do pessoal da Liga para pagar a primeira. Que o plano, da Liga, você diz da Liesa. Da Liesa, A Liga da Escola de Samba do Rio de Janeiro, que hoje é do Jorge Perengeiro, presidido por Jorge Perengeiro. Isso. Meu amigo querido, amado. Então, os nossos presidentes de escola de samba se cotizaram, fizeram um show na quadra da nossa querida Vila Isabel e pagaram aquela cirurgia, primeira, acho que foi a segunda. A primeira o plano de saúde pagou, porque era de emergência, eles cobriam. Aí as outras não cobriram. Eu falei pro neurocirurgião, falei, doutor, ele falou, olha só, ele precisa operar a cabeça hoje, e o plano de saúde não... o plano de saúde autorizar, vai ter que mandar um menino, e ele não tem tempo para isso. Eu falei, opera, doutor. Opera, eu tenho uma casa ali em Jacarepaguá que a gente estava montando um estúdio. E eu vendo a casa e pago o senhor. Aí ele falou, qual o valor da casa? Eu falei, 265 mil. Ele falou, então me dá a chave.
porque a outra operação dele vai cobrir isso aí e acabou. E foi isso que eu fiz. Você deu a chave pro doutor? Toma aqui, a casa é sua. 2 operações de cabeça. Mais casas tivessem pra gente poder vender, né? E ele ficou com a casa ou vendeu a casa? Como é que deu o fim? Aí eu não sei. Acho que ele vendeu. Não condiz com... Projeção pra frente da sua vida, com toda essa turbulência que você tá vivendo, porque tudo isso vai passar e você vai construir algo pra você. Como é que tá a sua projeção pra frente agora, Babi? Então, eu sempre meio que fui eu sou uma sambista radical, eu sou uma sambista heavy metal, aquela pauleirana, né? Então eu sou bairrista do samba. Então eu sempre pensei em entrar para a política para poder defender as causas da cultura, para poder defender as causas do carnaval, do samba, para brigar com o direito autoral, para brigar com o ECAD, né? Porque, né, nós somos os mais interessados nessa questão da vitória, nessa quebra de braço com o ECAD. Mas o Arlindo nunca deixou. Ele sempre falou, vamos fazer política caseira, vamos fazer política fazendo samba, vamos fazer... Não entra na política tradicional, sai daí. Mas agora, com o fato da doença dele, virava e mexia, eu olhava e falava, meu Deus do céu, quantos Arlindos morrem por dia, né? Quantas Babis entram enlouquecidas no hospício por conta de passar o que eu estou passando sem ter, né? Porque você não ter e ter que ter para dar. Você é pré-candidata a deputada estadual ou federal? Estadual. Estadual. Como é que eu vou ser federal? Como é que eu vou para Brasília e largar meu negão? Não tem como. Então, eu sou pré-candidata a deputada estadual. Qual partido? Podemos. Vem cá, o mundo do samba tá aceitando bem essa tua iniciativa? Tá. É uma coisa bem legal, porque o samba não elegeu ninguém ainda, né? E eu quero um mandato. E por isso eu tô lutando arduamente. Sol e chuva, dia, noite e dia. Cara, eu andei pesquisando antes de fazer a matéria, que é uma dúvida que eu fiquei, que tiveram algumas críticas em relação a você, por um show que você teria promovido. E aí, os comentários, porra, mas ela não pagou os artistas, deu calor. Houve isso? O que aconteceu? Não, eu não fiz o show. Eu fiz o maior espetáculo da cidade do Rio de Janeiro. O maior festival de samba que o Rio de Janeiro já teve em todos os tempos. Foi no Samba? Show. Foi o Samba em Rio Festival. Isso aí foi um ato político. Eu fiz, foram 57 artistas em 2 dias, foram 15 oficinas, área gourmet, praça de recreação kids com rodas gigantes, nos moldes do Rock in Rio, porque era uma coisa que me incomodava. Eu sou uma sambista radical, sou a dona da casa, então venho nada contra o rock, pelo contrário, eu amo. Até porque você falou que você é uma sambista heavy metal. Heavy metal, pra você ver o quanto eu sou radical, né? Então, eu fiz o maior festival de samba. E nós tivemos, na época, uma promessa. O festival ele estava estimado em 5 milhões. E, na época, o nosso querido amigo, meu querido amigo prefeito Eduardo Paes foi com ele quem eu fiz o festival. E nós tínhamos promessas, né? Mas nós botamos a cara, eu e Arlindo, nós contratamos 8 andares de um hotel Windsor, botei o Jorge Benjor no Copacabana Palace, quem você pensar. E isso foi em 2015. Mas superfaturamos os cachês, valorizamos os cachês dos sambistas para que tivesse cara de... Não foi um show, foi um festival, né? E nós recebemos 1.800.000. Então, eu isso da entreguei prefeitura? 2.500 pessoas no festival. Mas aí você tinha... A prefeitura deixou de dar o valor completo ou era isso que... Uma parte era da Secretaria de Cultura e a outra parte era da Secretaria de Turismo. Veio a parte da Secretaria de Cultura e não veio a parte da Secretaria de Turismo. Porque era uma intenção do prefeito na época deixar no calendário da cidade um ano Rock em Rio, o outro ano Samba em Rio. O Paulinho da Viola, na época, estava doente, o Zeca estava viajando. O restante, quem você pensar foi? Seu Jorge, Ana Carolina, Maria Rita, Alexandre Pires, Raça Negra, Ney Lopes, Molejo, Bete Alcione, Arlindo, Sombrinha, Reinaldo, Funk em Lata, Samba Gospel com Vaguinho,
Martinalha, Martinho, Fafá de Belém, Marcelo D2, samba e os amantes do samba, né? Então foi realmente um ato de coragem. Mas paguei todo mundo. Ao passar do tempo, hoje, o Samba em Rio está vivo, eu também. E está todo mundo pago. Se tiver algum artista que eu esteja devendo ainda, se pronuncia, porque eu acho que eu paguei todos. E o que a gente não pagou em cash, a gente pagou em trabalho. O Arlindo fez shows para esses artistas. Sim, tem. Por exemplo, o Martina Vila não quis acertar, não quis. Todos os artistas foram com 50%. Todos foram com 50%. Ou muitos abriram mão, tipo Martina Vila, Fafá de Belém não me cobrou um tostão. Ana Carolina não me cobrou um tostão, Seu Jorge idem. Agora, outros artistas, exatamente, alguns artistas que de repente poderiam estar felizes e tendo o privilégio de estar naquele festival, esses sim, esses se cobraram, foram para a justiça, tá tudo certo, eles sabem quem são. Babi, mas que personalidade que você tem, eu gostei muito de conversar com você. Olha, parecia uma veterana de TV, viu? Né? Adorei, hein? Foi muito boa a entrevista. Fica bem, Caio, boa sorte pro Sambarazo. É sempre muito bom a gente ter veículos que falem do samba, que preserve, que mantenha o samba full time, porque o samba não é só o carnaval, e o carnaval pro carioca é o ano inteiro. Gente, participação incrível da Babi Cruz aqui no Sambarazo Entrevista. Eu peço para vocês ficarem ligados nas redes do VPay. No Facebook, no Instagram, no Twitter. Se inscreva no canal do VPay no YouTube. Ative o sininho, porque entrevistas como essa estarão à disposição para vocês na hora que vocês quiserem bem entender. Então, quem ativou o sininho, chega com prioridade. Eu vou ativar o meu sininho agora. Então ativa. Entra nesse celular aí, ativa o sininho e fique ligado em tudo do Sambarazo. Babi, muito obrigado. Boa sorte, gente. Vida, paz, amor ao próximo. Eu acho que o mundo está precisando mais de amor e afeto. Com essas palavras a gente termina, gente. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.